Os franco-atiradores são treinados para realizar sua missão com um único tiro bem dirigido. Na polícia, eles também são referidos como atiradores de precisão. Todos eles têm a habilidade de abater um alvo, mesmo em longas distâncias, com apenas um tiro preciso. Os franco-atiradores têm uma longa tradição e há alguns atiradores que alcançaram fama através de suas habilidades. Apresentamos algumas delas em nosso vídeo. Simo Häyhä. Simo Häyhä foi um soldado finlandês que entrou para a história como o atirador furtivo com os tiros mais bem-sucedidos confirmados. Nascido em 17 de dezembro de 1905, ele serviu por seu país natal, a Finlândia, na Segunda Guerra Mundial, quando Joseph Stalin enviou mais de 500 mil de soldados russos através da fronteira ocidental da Rússia para invadir a vizinha Finlândia em 1939. Na chamada Guerra de Inverno, que durou apenas 105 dias, Häyhä conseguiu mais de 500 tiros fatais confirmados e logo também recebeu o apelido de Morte Branca dos soldados russos. Com seu rifle antiquado que havia levado consigo, sem uma lente teleobjetiva e apenas uma mira de ferro, ele matou mais de 500 soldados russos. Além disso, ele era considerado um mestre da camuflagem. Pequeno em estatura, vestindo o uniforme branco de neve no inverno finlandês, ele construiu bancos de neve para a camuflagem e, ao mesmo tempo, um estofamento para seu rifle. Mas 11 dias antes do fim da Guerra de Inverno, ele foi descoberto por um soldado russo e baleado no rosto. Ele sofreu graves lesões na mandíbula e ficou em coma, mas conseguiu se recuperar totalmente. Häyhä viveu até a idade de 96 anos. Hans-Ulrich Rudel. O soldado alemão Hans-Ulrich Rudel nasceu em 2 de julho de 1916 e foi piloto de bombardeiros de mergulho na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o único soldado do então Reich alemão a receber o maior prêmio militar da época, a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de carvalho, espadas e diamantes. Até 1945, ele voou mais de 2.500 missões de combate e destruiu 2.000 alvos, incluindo veículos, tanques, peças de artilharia, trens blindados, cruzadores ou pontes. Zhang Taofang. Nascido em 1931, Zhang Taofang serviu como franco-atirador para o seu país natal, a China, durante a Guerra da Coreia. Ele nem sequer esteve alistado no exército durante 2 anos, mas afirma-se que ele matou 214 adversários da ONU, principalmente americanos, em 32 dias. Ao fazer isso, ele nem mesmo usou um escopo de ampliação de franco-atirador. Em sua primeira missão, ele falhou seus alvos 12 vezes e foi quase morto por adversários. Este evento deixou uma tal sensação nele que ele desenvolveu uma técnica de mira com uma visão de ferro. Com isso, ele marcou em sua próxima missão e, a partir daí, tornou-se um dos melhores franco-atiradores do lado da China na Guerra da Coreia. Adrian Carton de Wiart. Sir Adrian Carton de Wiart serviu em 6 guerras ao mesmo tempo. Ele perdeu tanto uma mão quanto um olho em combate. Ele nasceu em Bruxelas, em 5 de maio de 1880. Sua família era aristocrática, então ele passou seus anos escolares em um internato na Inglaterra e depois estudou direito em Oxford. Ele sofreu inúmeros ferimentos graves durante as batalhas, mas, como era uma fênix, sempre retornava. Em alguns casos, ele mesmo amputou membros quando os médicos se recusaram. É relatado que quando ele perdeu um braço, ele usou seus dentes para remover os pinos das granadas de mão e depois os jogou em direção ao inimigo com seu braço remanescente na Batalha do Somme. Adrian Carton de Wiart é considerado um excelente exemplo de coragem e bravura também. Não foi à toa que ele foi chamado de The Unkillable Soldier, ou seja, o soldado invencível. Warren G. Tate Cressy. Sargento Warren G. Tate Cressy serviu em 2 guerras americanas. Ele foi um dos membros fundadores de um dos batalhões de tanques. A primeira unidade nos Estados Unidos composta apenas por soldados de cor. Esta unidade foi apelidada de Os Panteras Negras. Cressy era considerado gentil, educado e humilde por natureza. Além disso, ele se opôs fortemente contra o racismo ao longo de sua vida. No campo de batalha, no entanto, ele era uma máquina de matar. No início, este talento não era reconhecido, porque nos Estados Unidos, naquela época, as pessoas eram de opinião que as pessoas de cor não eram adequadas para lutar. Mas à medida que a guerra na Europa avançava e os Estados Unidos finalmente se envolviam na Segunda Guerra Mundial, a opinião dos generais americanos mudava. E eles enviavam tudo para frente que pudesse, de alguma forma, segurar um rifle.
Cressy é creditado com 300, 400 mortes durante a Segunda Guerra Mundial. Por seu serviço, ele recebeu a Estrela de Prata, a Estrela de Bronze por bravura e 4 Corações Púrpura. Ele então lutou na Guerra da Coreia. Lá ele foi gravemente ferido em 1952 e passou vários anos em hospitais militares. Ele foi um herói de guerra e um pioneiro da dessegregação nos Estados Unidos. Cressy morreu em 1976. Kurt Knispel. Kurt Knispel foi considerado o comandante de tanque mais perigoso do Reich alemão. Ao mesmo tempo, porém, os nazistas o odiavam. Embora ele fosse o comandante de tanques mais mortífero da Segunda Guerra Mundial ao lado do Reich alemão, ele nunca foi promovido a oficial. Ele também nunca recebeu a Cruz do Cavaleiro porque, no regime nacional socialista, ele era desprezado como não conformista. Além de sua tendência inata ao não conformismo, ele também tinha desprezo pelo Estado nazista. Mas o desprezo foi mútuo. Até mesmo sua aparência desagradou aos altos escalões do nacional socialista. Muitas vezes desleixado, com um cigarro no canto da boca, roupas desarrumadas e cabelos despenteados, ele era tudo, menos um soldado modelo. Além disso, havia sua barbicha como marca registrada. Knispel mostrou rapidamente habilidades especiais no manuseio de arma, mas também era muito teimoso, falava o que pensava e confrontou com superiores várias vezes. Quando Knispel foi treinado no novo Tigre I em 1942, ele se mostrou um mestre neste tanque. Na batalha por Kursk, ele abateu 27 T-34S em 12 dias. Oficialmente confirmado, é o abate de mais de 168 tanques inimigos. Camaradas, no entanto, disseram que havia pelo menos mais 30. Knispel morreu 10 dias antes do fim da guerra, quando estava de pé na escotilha do seu tanque, sem capacete, e foi gravemente ferido pelo fogo da metralhadora. Durante o resgate do tanque, uma mina explodiu e Knispel foi fatalmente atingido. Audie Murphy. Murphy nasceu em 1925, na mais pobre das circunstâncias. Durante sua infância e juventude, ele se tornou um atirador de elite com rifle e muitas vezes foi capaz de ir caçar com sucesso e alimentar a família. Seu pai havia deixado a família mais cedo e Murphy teve que prover o sustento deles. Inicialmente rejeitado várias vezes pelo exército americano, devido à sua baixa estatura, ele acabou sendo aceito e rapidamente ficou conhecido como um excelente atirador. Murphy lutou no norte da África, Itália, França e Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Sua extraordinária coragem e habilidade fizeram dele um dos soldados mais condecorados dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Embora sua posição mais tarde lhe permitisse emitir ordens e delegar missões, ele estava sempre na linha de frente, preferindo lidar sozinho com operações de combate difíceis e perigosas, em vez de atribuí-las a outros. Nunca teria ocorrido a Audie Murphy colocar os camaradas em perigo em seu lugar. Klavdia Kaludina. Klavdia Kaludina serviu no exército soviético e é considerada uma das atiradoras mais jovens da Segunda Guerra Mundial. Nascida em 1926, ela tinha apenas 15 anos de idade quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941. Em 1943, ela foi a aluna mais jovem a ser aceita em uma escola de atiradores furtivos e em 1944 foi enviada para a frente de batalha. Ao mesmo tempo, ela ainda tinha que se esforçar na escola e recebia aulas individuais para poder completar a escola com êxito. Com o seu rifle na mira de PU, ela podia abater os inimigos a um alcance de 200 a 1.200 metros. Carlos Hatchcock. Nascido em 1942, Carlos Hatchcock é um atirador da Marinha dos Estados Unidos com um registro de serviço de 93 mortes confirmadas. Ele é considerado uma lenda no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele recebeu uma honra especial quando um fuzil recebeu seu nome. Ele começou a caçar e atirar em tenra idade para ajudar a alimentar sua pobre família. Ele começou como policial militar na Guerra do Vietnã, mas depois se tornou um franco-atirador quando os fuzileiros navais foram obrigados a colocar franco-atiradores em cada pelotão. O próprio Hatchcock estima que matou de 300 a 400 soldados inimigos na Guerra do Vietnã. Estas mortes tiveram que ser confirmadas por um oficial e pelo batedor do atirador durante a Guerra do Vietnã. No entanto, muitas vezes faltava pelo menos uma terceira pessoa para corroborar. Por isso é difícil dizer quantas mortes inimigas foram realmente para conta de Hatchcock. A característica mais famosa de Hatchcock, como um franco-atirador, era atingir o inimigo no olho, através de sua própria mira, e assim matá-lo.
Sua carreira como atirador terminou quando ele e a sua tropa atingiram uma mina antitanque. O próprio sofreu queimaduras graves, mas conseguiu resgatar 7 camaradas das chamas. Por esta ação, ele recebeu o Purple Heart e 30 anos mais tarde também a Silver Star. Hitchcock morreu aos 59 anos de idade, em 22 de fevereiro de 79. Leon Major. Nascido em 23 de janeiro de 1921, Major era um soldado franco-canadense que serviu tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na Guerra da Coreia. Em 1944 e 1945, ele esteve envolvido em todas as grandes operações da 3ª Divisão de Infantaria Canadense. Ele é famoso por ter liberado praticamente sozinho a cidade de Zoel, na Holanda. Mais tarde, ele se tornou um cidadão honorário da Zoel. Ele foi rebaixado várias vezes porque era muito teimoso. No entanto, com a mesma frequência, ele foi reabilitado novamente porque demonstrou reiteradamente uma coragem excepcional. Uma granada de fósforo custou-lhe o olho esquerdo. O Major morreu em 2008, aos 87 anos de idade. E estes foram alguns dos franco-atiradores mais famosos do mundo. O que você acha? Quais qualidades são particularmente importantes para um franco-atirador? Um bom olho? Uma mão firme? Tranquilidade? Tudo o que foi dito acima? Você acha que você pode aprender a ser um bom franco-atirador? Ou essa habilidade é um pouco inata? Aguardamos aí os seus comentários e até o próximo vídeo. Até lá!